Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, veio à tona para dizer o que está acontecendo no caso de Bolsonaro, que é inédito no nosso país. Essa celeridade para poder condenar Bolsonaro tem pegado muitos de surpresa. Nós mostramos num vídeo anterior, se você não viu, dá uma corrida lá, veja. O jantar à luz de velas entre Alexandre de Moraes e também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde eles debateram o futuro do bolsonarismo sem Bolsonaro. Isso só mostra e deixa muito claro para nós o que realmente está acontecendo nos bastidores, né, do cenário político caótico do nosso país. A defesa de Bolsonaro também já entrou, né, com um pedido para poder entender o que está acontecendo e os aliados dele foram na OAB pedir um visto contra o STF por violação à advocacia. Eu quero mostrar para vocês detalhes dessa entrevista que ele deu e o porquê do desespero dessa esquerda para deixar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Vou fazer primeiro um comentário de um processualista italiano que dizia o seguinte: em direito criminal, o que é seguro não é rápido e o que é rápido não é seguro. Quer dizer que o processo criminal, ele necessita de um processo de maturação, especialmente os processos que têm uma repercussão midiática muito forte. É preciso que a bola vá para o chão e que, enfim, as coisas você entre num momento de normalidade para que você possa ter um julgamento tranquilo, sereno, que é o que se espera de uma ação penal. Evidentemente, esse processo do presidente Bolsonaro, ele é absolutamente inédito, insólito na nossa história jurídica. Eu falava aqui fora do ar com Augusto isso, inclusive. É um caso absolutamente incomum. E, evidentemente, ele tem sido pavimentado, sim, por uma certa celeridade. O que nos chamou a atenção na defesa, e talvez seja menos óbvio para o assinante e para o leigo, foi o fato de que o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? O procurador Gonê ofereceu a denúncia. 6 horas depois, o presidente Bolsonaro foi intimado a apresentar sua resposta à acusação em 15 dias. Nós peticionamos pedindo acesso a uma série de elementos que não estavam encartados nos autos. Tivemos o indeferimento disso e fomos obrigados a cumprir este prazo de 15 dias. E o mais surpreendente, embora haja até previsão numa lei específica, foi aberto o prazo para que o procurador falasse sobre a nossa resposta à acusação em 5 dias. O procurador Gonê cumpriu esse prazo, rechaçando as nossas teses e, portanto, falou por último. Quer dizer, isso daqui, para quem não sabe, existe uma regra básica, essencial, que a defesa fala sempre por último. Então, haveria de haver a abertura de um novo prazo para que nós falássemos também sobre as considerações do Ministério Público, para então se mandar, se pedir pauta para o julgamento da decisão se recebe ou não a ação penal. Então, para mim, eu já me ressinto de um fato mais grave até do que a celeridade no agendamento disso. É que a defesa não tenha sido aberto um novo prazo. A defesa sempre fala por último. Perfeito. Deixa eu abrir aqui a roda para os nossos comentaristas também fazerem perguntas, doutor Paulo. Adalberto Piotto. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. A minha pergunta é muito objetiva. Em condições normais de temperatura e pressão, e eu quero dizer com isso, a Constituição sendo seguida, o Estado Democrático de Direito vigente, o devido processo legal sendo garantido, advogados fazem seu trabalho. A promotoria faz, no caso a PGR, e o julgamento se dá baseado na lei. Se a gente olhar para a denúncia, se a gente olhar todo o processo investigatório, se a gente olhar tudo o que aconteceu nesses últimos dias, os quais a Paula se referiu agora há pouco, nada disso aconteceu a não ser a defesa batendo e reclamando a todo momento que ela não teve sequer acesso às provas todas que corroboram ou que justificam a denúncia que foi feita. Como é que um advogado trabalha num caso como esse? Porque tudo indica que nós estamos com um tribunal de exceção para um julgamento de exceção. O direito é só um detalhe. Olha, Piotto, esse aqui é um caso que, obviamente, ele é pavimentado por 2 variáveis para além da jurídica. Todo caso criminal, ele em si deveria se limitar à variável jurídica, é uma questão jurídica.
Uma acusação, uma defesa e uma decisão. Esse veio pavimentado pela variável política, né? E que traz, obviamente, ao envolver um ex-presidente da República e ser talvez a maior liderança política que hoje nós temos no Brasil, segundo dizem as pesquisas, naturalmente essa variável política vai atrair a variável midiática. Então, quer dizer, nós da defesa temos que lidar aqui com um caldeirão com pelo menos 3 ingredientes muito sensíveis. E a verdade é que essa variável política e midiática, neste momento, parece protagonizar em relação à variável jurídica, da qual, evidentemente, a gente não vai prescindir por nenhum argumento que possa socorrer a defesa do nosso cliente. Mas a verdade é que lidamos aqui com, talvez, o ápice de um binômio que, para mim, me preocupa há muito tempo, que é a politização da justiça e a judicialização da política. Sim. Isso é muito ruim em termos de processo. E quando nós lidamos com um processo onde há um protagonista com essa representatividade, como é o presidente Bolsonaro, evidentemente que a gente espera, aliás, a justiça deveria esperar que ele fosse pautado pela máxima regularidade. Para quê? Para que ao final ele possa ter credibilidade, tanto para absolver quanto para condenar. Sim. E a credibilidade de um processo, ela evidentemente é fruto de uma atenção máxima às garantias do processo penal. É um processo penal que ele não pode ter máculas, porque senão ele nunca será respeitado na sua decisão final pela população, que no final do dia é a grande destinatária de uma justiça com credibilidade. Perfeito. Deixa eu incluir meus parceiros aqui do telão. Alexandre Garcia. Pois é, continuando, doutor Paulo, esse assunto, né? Um julgamento político de um presidente da República é feito no Senado. Pronto, isso é julgamento político. E o que foge do Congresso, o que foge dessa decisão política é completamente uma decisão pessoal. E é isso o que está acontecendo. Esse jantar de Alexandre de Moraes foi simplesmente para mostrar que eles vão fazer algo contra Bolsonaro, sim. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho.